Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui mostrar tudo que eu li no mês de novembro. Lembrando que caso algum de vocês tenha interesse em comprar algum dos livros que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo na descrição e comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Novembro foi um mês bom, eu consegui ler bem mais do que eu estava lendo nos últimos meses, então vamos começar. Eu comecei o mês lendo Amityville, do Jay Anson. Eu já fiz resenha desse livro, inclusive, mas basicamente vai falar sobre a estadia da família Lutz na casa número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, que é uma casa onde aconteceu um assassinato um tempo antes dessa família se mudar pra lá. Eu imagino que muitos de vocês já conheçam, mas foi um caso onde o filho mais velho da família que lá morava matou todos os outros integrantes da família a tiros enquanto eles dormiam. E essa é uma história real, aconteceu com a família DeFeo, que foi a família que morou lá antes da família Lutz se mudar. Só que acontece que quando a família Lutz se muda para lá, acreditando que isso não vai interferir em nada, eles percebem que a casa tem uma presença ruim, tem uma carga de energia negativa muito grande. Enfim, pode-se dizer que é uma história de casa mal assombrada baseada em fatos reais. Então o livro é muito interessante mesmo, eu gostei bastante. E recomendo muito que vocês leiam também. A minha próxima leitura foi feita no Kindle, então eu vou deixar a capa aqui na frente pra vocês, que foi Celular, do Stephen King, que eu tava querendo ler fazia muito tempo. Inclusive naquele meu vídeo de 10 livros do King para 2016, eu comentei que talvez mudasse esse livro, porque a Suma ainda não tinha republicado o livro aqui no Brasil, então eu teria que comprar em sebos a edição da Objetiva, e eu não gosto muito daquelas edições da Objetiva porque a fonte é bem pequena. Enfim, eu acabei decidindo ler em formato digital mesmo, porque era o que tinha. Esse livro vai falar de zumbis que começam a se transformar através de um pulso enviado pelos celulares. Então, em um dado momento, todo mundo que está conversando no celular ou mexendo no celular recebe esse pulso e começa a ter algumas atitudes muito estranhas, a atacar pessoas que elas jamais atacariam e começam a agir mais como animais, bem como se fosse um zumbi mesmo. Aí nós vamos acompanhar um grupo de pessoas que não recebeu esse pulso e que está ali tentando sobreviver no meio desse monte de zumbis. Que não é exatamente zumbis, eles chamam de outro nome, mas assim fica mais fácil de entender. E eu achei esse livro bem legal, apesar de que o final me frustrou bastante. Mas o King consegue fazer com que os zumbis se portem de forma um pouco diferente. Digamos que com o tempo a gente vai notando algumas coisas bem legais. E eu nunca tinha visto nenhum tipo de zumbi como esse que ele criou, apesar do conceito ser basicamente igual pra todos, mas a forma como tudo acontece é diferente, então eu achei isso bem legal. Enfim, eu recomendo esse livro também, só não gostei do final mesmo, mas acontece. Depois eu li o queridinho Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e eu fiquei muito feliz quando li esse, porque aí eu percebi que só faltava um livro pra eu terminar a saga de Harry Potter. Finalmente, com 21 aninhos na cara, eu vou terminar de ler. Eu não tenho o que dizer sobre esse livro, né? Eu acho que todo mundo conhece a história. Quem não conhece também, esse daqui já é o 6º livro, então eu não posso falar muita coisa. Mas é muito bom. Depois eu peguei pra ler Os Pássaros, do Frank Baker, que foi uma história que me apaixonou aos poucos. Eu também já fiz resenha desse livro e, como eu disse lá, essa foi uma história que a princípio me pareceu um pouco parada e não estava me agradando muito, mas em certo momento da história eu simplesmente me apaixonei e aí eu não consegui mais parar de ler até terminar. Aqui nós vamos ter uma cidade que de repente recebe uma visita de milhares e milhares de pássaros, ninguém consegue explicar o que está acontecendo. A princípio esses pássaros parecem inofensivos, mas nós vamos ver que as coisas vão mudando ali com o tempo. E eles não são pássaros tão normais assim. Por favor, leiam esse livro porque é maravilhoso, o final é incrível, a forma como o Frank escreve aqui é maravilhosa. Frank, né? Eu tô tipo íntima, mas enfim. Eu amei muito mesmo esse livro aqui. Depois, finalmente, eu li The Tommyknockers, do Stephen King. E essa foi a maior realização do ano pra mim. Porque essa é uma história que eu tenho curiosidade faz muito tempo mesmo, desde antes do teu canal. E eu nunca li esse livro, eu não sei porquê. Na verdade até sei, porque o livro é difícil de encontrar aqui, aí eu não queria comprar em sebo uma edição velha. E aí depois de muito tempo eu encontrei essa aqui em inglês e eu tava com preguiça porque a fonte é assim, tipo, de jornal mesmo. E é em inglês, eu tenho um pouco de preguiça de ler em inglês, mas enfim, eu terminei de ler esse livro. É maravilhoso, gente, eu não tenho nem o que dizer. Eu, na verdade, fico um pouco impressionada porque eu sempre amo os livros que todo mundo odeia. Esse, por um acaso, é um deles. Ninguém gosta desse livro, nem o King gosta desse livro. Mas eu gostei muito, de verdade. Aqui nós vamos ter a história de uma mulher que está passeando com seu cachorro e, de repente, ela tropeça em algo estranho
e ela vai verificar, aparece uma placa metálica e ela começa a escavar pra ver o que é aquilo. Está no quintal dela e ela nunca tinha notado antes. Só que está muito preso na terra e quando ela começa a cavar, ela percebe que tá muito mais fundo do que ela imaginou. E aí ela começa a ficar muito curiosa com aquilo e escavar cada vez mais, utilizando cada vez mais equipamentos. Só que ao mesmo tempo, esse objeto começa a emanar uma energia estranha que afeta tanto ela quanto qualquer pessoa que chegue perto daquele objeto, inclusive o cachorro dela. E com o tempo ela chega à conclusão de que aquilo é um disco voador. Isso não é spoiler, tá? Isso é logo no início do livro e o resto vocês vão ter que ler pra descobrir. Muito provavelmente eu vou fazer resenha desse livro porque eu realmente gostei muito e eu quero falar o que eu achei porque ninguém gosta desse livro, então talvez seja legal expor a minha opinião pra alguém que esteja na dúvida ler. Por fim, o último concluído no mês foi 1984, do George Orwell. E essa leitura também foi uma que me deixou surpresa porque eu tinha empacado na metade do livro e eu já tinha começado a achar que eu não ia conseguir terminar esse livro esse ano. Mas como eu fiz aquela meta em vídeo e mostrei esse livro aqui, eu cheguei à conclusão de que eu não podia falhar e que eu teria que ler, então eu peguei logo pra terminar de uma vez. E por mais que eu tenha achado esse livro um pouco cansativo e repetitivo em algumas partes, a narrativa é incrível, a história é muito boa. O George Orwell faz uma crítica muito grande a muitas coisas. Pra quem não conhece, aqui nós temos uma distopia onde o governo é completamente opressivo e as pessoas não têm direito de fazer basicamente nada. Tudo que eles leem, fazem ou assistem passa por uma revisão antes, tudo é muito censurado. Eles vivem basicamente numa bolha de ignorância onde eles não sabem nada do que está acontecendo, mas pensam que sabem. Muitas coisas estranhas acontecem aqui e a lavagem cerebral é tão grande que ninguém percebe o que está acontecendo. Pouquíssimas pessoas percebem que tem algo errado. Mas enfim, é o que eu falei, o livro é muito bom mesmo, a história é maravilhosa, mas a leitura infelizmente não foi prazerada pra mim. Isso não é por questão do Orwell escrever mal, apenas porque eu achei um pouco cansativa, mas eu recomendo muito porque a crítica que tem aqui é sensacional. E é isso, gente. Eu quase tive um 7º livro pra colocar aqui, mas infelizmente eu não consegui terminar. Eu acho que 6 livros tá bom pra quem não tava conseguindo ler nada, então vamos lá. Eu espero que dezembro seja um mês muito bom e que eu consiga terminar tudo que eu disse pra vocês que ia ler. Eu acho que vai dar tudo certo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.